Aí está nosso querido companheiro. Ele esteve aqui conosco o ano passado, ministrando. Irmãos, e eu me recordo, foi, na verdade, ele deixou-nos aqui só com o gostinho do mel na boca, porque foram poucas horas que ele teve para nos ministrar sobre, irmãos, escatologia. E neste período, ele estará, irmãos, com a palavra de Deus, que já está fervendo no seu coração, irá nos falar sobre a antropologia. Glória a Deus. Está o nosso querido companheiro. Vamos recebê-lo no Senhor, irmão? Amém? Muito bem. Meu querido companheiro, o senhor está com a palavra. Muito agradecido pela saudação recebida e saúdo a todos na preciosa paz de Jesus. É um privilégio voltar a esse lugar e participar desta grande escola e ser abençoado juntamente com todos vocês. É um prazer rever o pastor Wellington, nossa autoridade máxima no nosso querido Brasil, da nossa querida Assembleia de Deus. Poder rever a muitos de vocês que a gente já conhecíamos, outros ficamos conhecendo o ano passado. E nessa oportunidade, poder conhecer a muitos outros. Volto a dizer, é um privilégio voltar a esse lugar. Temos muito trabalho, como disse o pastor Wellington, na cidade de Passo Fundo. É uma linda cidade, 200 mil habitantes. Tem uma igreja muito querida, onde eu, há 50 anos atrás, aceitei a Jesus como Salvador nessa igreja. Ali me criei, ali fui porteiro coletor de oferta aos 12 anos de idade. Aos 15 anos fui porteiro. Aos 17 anos assumi um distrito. Aos 21 anos fui separado para o Santo Ministério. Aos 25 anos fui enviado como missionário à Argentina, onde lá morei 15 anos. Voltei ao Brasil, mas continuei com escolas teológicas que fundei na República Argentina, mais 17 anos. Então, só de Argentina eu trabalhei 32 anos. E Deus me fez uma promessa, quando, recém no meu ministério, estava a mais de 100 quilômetros longe da minha cidade, a cavalo, porque naquele tempo a gente era separado do ministério e davam um cavalo para a gente cavalgar e evangelizar. Então estava a cento e poucos quilômetros longe da cidade, evangelizando, batizando, fundando o trabalho. E lá me desanimei, porque meu cavalo machucou o casco, tive que deixar e fazer a pé, e voltando para tomar esse animal, me desanimei, me sentei à beira um caminho, e ali tive um encontro com Deus. Foi a primeira vez que eu pude falar em línguas e interpretar, e Deus me fez uma promessa de, se eu me levantasse daquele lugar,
e fosse um vencedor, Ele me levaria ao mundo para pregar, e um dia eu assumiria todo aquele campo de trabalho, mas que eu guardasse silêncio. E eu guardei, nem para minha esposa nunca disse. Publicamente, algumas vezes, eu mencionei que Deus tinha uma promessa para mim, mas nunca disse qual seria. Deus me levou a 29 países de 4 continentes a pregar. E 24 de maio do ano passado eu assumi a igreja que Deus falou há 35 anos atrás, né? Então Deus é fiel, e ali estamos com um lindo trabalho. Deus tem nos abençoado. Por ali passaram grandes homens de Deus, e a gente fica bastante preocupado para a gente procurar fazer algo naquele grande trabalho que homens de Deus por ali passaram. Muito bem, irmãos. Como os irmãos já têm observado, a matéria é antropologia. É uma matéria um pouco polêmica, mas é uma matéria que nos faz muita falta para todos nós obreiros que pregamos, que ensinamos, todos nós que servimos a Deus. Há uma necessidade muito grande de a gente conhecer um pouquinho deste grande oceano que é a antropologia. A antropologia está atrelada à tricotomia, e a tricotomia é uma coisa importante para todos nós saber o que é o meu corpo, o que é a minha alma e o que é o meu espírito. Muitas vezes, por falta de um esclarecimento bíblico, teológico, nós erramos, não sabendo o que faz o meu espírito dentro de mim, não sabendo o que faz a minha alma, quais as funções de ambas, e o que é o meu corpo. Se alguém nos parar no caminho, indo para uma reunião onde vamos pregar, e alguém nos perguntar o que é o teu espírito, ou o que és a tua alma, talvez nos dificulta, nos custa a nós explicar um pouquinho o que é o meu espírito, o que é a minha alma. Então, irmãos, essa matéria nos ajuda, volto a dizer, é uma minúscula parte do que é a antropologia. A antropologia é uma matéria que na escola bíblica a gente leva 40 horas, e aqui os irmãos imaginem que temos que resumir o máximo possível, mas vocês estarão levando parte desse material, aonde poderão ficar mais ciente, lendo, apreciando os versículos. Provavelmente quarta-feira pela manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre um dos grandes problemas que existe hoje, e na vida de muitos ministros, erros, pecados, falta que existe lá na alma e que ninguém pode provar, porque ninguém viu, e o problema está lá dentro na sua alma. Eu já tratei no meu ministério casos difíceis com obreiros que tinham uma certa posição ministerial, e houve um descenso na vida ministerial desse obreiro,
assim também na vida de muitos membros, que era uma bênção na igreja, e dali a pouco eles são 3/4, dali a pouco é pela metade, dali a pouco é 1/4 a vida desse crente, ou desse ministério na vida dessa pessoa. E muitas vezes a gente senta eles para ajudar eles. Isso me aconteceu mais de uma vez. O que passa contigo? Você não é o mesmo crente, não é o mesmo obreiro mais. Alguma coisa rara está acontecendo contigo. E a primeira coisa que surge: me mostre o meu pecado, me prove se eu estou em pecado. E nós não podemos provar, porque é um processo lá dentro dele. Esse processo é lá, antes de uma execução final. Ele tem um descenso, tanto na vida cristã, como na vida ministerial. E a tricotomia nos mostra isso. Então, se Deus nos permitir, quarta-feira pela manhã, no último horário, deveremos fazer uma pequena demonstração sobre esse assunto lá no interior da pessoa. Um versículo que é muito usado quando se fala de antropologia, e mais bem na tricotomia, que é 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23, que fala o apóstolo São Paulo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Paulo aqui, irmãos, nos está falando sobre essa tricotomia, que o ser humano necessitamos nós santificar para o dia da vinda do Senhor o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E os irmãos podem observar que está numa ordem cronológica. Não é santificar o corpo, a alma e o espírito, que é comum a gente escutar. A santificação do nosso ser, ela começa lá no espírito. É lá de dentro para fora. E os irmãos podem observar que aqui São Paulo está falando espírito em letra minúscula. E quando o próprio apóstolo fala em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Desta maneira, as coisas de Deus se sabe através do Espírito de Deus, agora em letra maiúscula. Então, irmãos, São Paulo está falando que todos nós temos um espírito em letra minúscula. Que esse espírito foi colocado para nossas relações com Deus. Nós temos aqui dentro de nós duas plataformas. Essas duas plataformas, quando São Paulo fala aos Efésios, ele nos diz, no capítulo 2, que o pecador está morto nos delitos e pecado.
palavra morte, todos sabemos, do grego, separação. Ezequiel disse, a alma que pecares, essa morrerá. Queria dizer o profeta, a alma que peca se separa de Deus. É uma morte, é uma separação. E o pecador nos seus pecados, São Paulo diz, ele está morto nos delitos e pecados. Mas, Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz que entrou a palavra, metaforicamente, como uma espada de dois fios. E eu falei aqui o ano passado que a Bíblia tem dois fios, vocês se lembram, né? O primeiro fio se chama... Não me deixem passar vergonha. O primeiro fio da Bíblia se chama... menos mal. Porque daí eu ia sair mal daqui, homem. Porque quando não se lembra, para o ensinador não serviu, pastor Web. Então eu que ia sair mal. O primeiro fio da Bíblia se chama... Mais fortezinho. E o segundo, a aplicação. Então a Bíblia não pode ser aplicada sem que primeiro seja interpretada. E tem as áreas de interpretação. Mas ela metaforicamente era como uma espada que entrou, dividindo alma e espírito. E Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz. Ela entrou na vida do pecador, lançada pelo Espírito Santo, através de um instrumento, que é o pregador. Ela entrou viva, mas o pecador estava morto em seus delitos e pecados. Mas entrou, é a primeira coisa que entra na vida do pecador, é a palavra de Deus. Ela entra e ela é viva, quer dizer que ela dá vida. Ela reconcilia o pecador com Deus. E atrás da palavra de Deus vem o Espírito Santo. Ele vem, a segunda coisa que entra na pessoa é o Espírito Santo, entra atrás da palavra, e agora eles se unem ao nosso espírito, em letra minúscula. E Romano 8,16 nos diz que agora ele dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo desperta a consciência da pessoa. A consciência do pecador está dormida. E o Espírito Santo desperta a consciência dele. E dentro da consciência, nós temos um líquido precioso. Sim ou não? E qual é ele? Sim? Bem rapidinho. Paulo escreveu a Timóteo. Oh, glória a Jesus. 1 de Timóteo 1,19. E eu gosto desse versículo no grego, porque aqui nos diz que antes de cuidar a fé, cuida a consciência. E o grego é muito claro nesse texto. Ele diz, antes que tu cuide a fé, tu cuida a consciência. Porque alguns arrebentaram a consciência e fizeram naufrágio enquanto a fé. Então a consciência é a cápsula que cuida, que guarda a nossa fé. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela começa na consciência, que Paulo fala de 6 tipos de consciência.
5 delas, São Paulo arrumou remédio. Consciência fraca, forte, débil, consciência contaminada, corrompida, mas consciência cauterizada, não há remédio. Não há remédio. E é quando a pessoa cauteriza a consciência, ele rebenta a consciência, e aí ele perde a fé. E sem fé, ali começa a blasfêmia contra o Espírito Santo, lá na consciência da pessoa. Mas a consciência do pecador está dormida. Mas o Espírito Santo acorda. E aí aparece 3 tipos de fé. Aparece a fé natural, que não é o nosso caso. A fé natural crê e acredita em qualquer bobagem por aí. Tinha um vizinho meu, ao lado da minha casa, e na frente da minha casa um centro de umbanda, e ao lado à direita outro centro de umbanda. E o meu vizinho andava meio mal com a esposa, e uma manhã, ao sair, eu vejo ele colocando uma ferradura de cavalo na porta e colocando uma cabeça de boi velho seca sobre um palanque. E o seu Sálvio, por que tudo isso? Pastor, anda mal o assunto. Faz 3 meses que eu não tomo mais meu chimarrão junto com a minha velha. Eu tomo aqui na cozinha, ela toma na sala. Eu como ao lado da mesa, ela vai comer lá no sofá. Eu estou dormindo numa cama e ela noutra. O assunto anda mal, pastor. Nós estamos aí na frente e rodeado de saravá, e então meti uma ferradura de cavalo aqui, uma cabeça de vaca seca ali. Agora eu estou protegido, né? É fé ou não? Mas é a fé comum, que Deus não premia esta fé. Mas depois vem a fé natural, que é esta fé que nós temos, que vem da palavra de Deus, que vem pelo ouvir da palavra de Deus, que é a fé espiritual. E depois vem o dom da fé, que é algo subnatural. Mas esta fé, seja a fé espiritual ou o dom da fé, está dentro da consciência da pessoa. Aí você forma uma plataforma. O nosso espírito, o Espírito Santo, a consciência e a fé. Essa plataforma, que é chamada a plataforma do Espírito, ela faz 2 trabalhos dentro de nós. Ela está colocada em nós para dar ou receber de Deus. Nós não temos outro caminho para nós dar ou receber de Deus, a não ser por essa plataforma, que é chamada a plataforma do Espírito. Com essas 4 coisas importantes. Mas do outro lado está a alma. E nós estamos no meio de 2 seres. Nós temos a um lado Deus, ao lado da plataforma do Espírito. Mas do lado da plataforma da alma, nós temos o nosso adversário. E do lado dessa plataforma, nós temos as 4 faculdades da alma, que é o pensamento, o sentimento, o entendimento e a vontade. É uma guerra, nós estamos no meio desses 2 seres. Mas é lindo quando a palavra de Deus entra na vida do pecador e reconcilia ele com Deus, e começa a fazer uma revolução dentro, que alguns teólogos chamam a câmara secreta de Deus. E ali, quando a plataforma do Espírito está nos dando relações com Deus, a plataforma da alma
ela está governando o nosso corpo. As diretrizes saem dali. Dali saem as ordens. Mas Satanás, ele está lançando setas constantemente na primeira divisão da alma, que é o pensamento. E no pensamento não é pecado, porque se chama tentações. Jesus foi tentado? Não. Mas venceu. Nós temos tentações e Satanás chega ao pensamento da pessoa só por 3 caminhos, que é a visão, a audição ou o subconsciente. Então, pela visão ele chega ao nosso pensamento, pela audição ele chega ao nosso pensamento, ou pelo subconsciente de algo que nós guardamos. E ele penetra e tira e nos tenta através das coisas do passado. Por isso que é necessário isso aqui estar com Deus. Porque se essa seta chega ao pensamento, como diz aqui São Paulo, encontrará um pensamento santificado, porque ele diz: seja santificado o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Então, quando chega essas tentações ao pensamento, encontrará um pensamento santificado, que ele vai rebater, ele não vai aceitar, e aí ele é tentações. Mas se supera as tentações. O problema é quando não está santificado e ele começa essa tentação a entrar a alma dentro, até alcançar o corpo da pessoa. Então é a grande recomendação de São Paulo. Inclusive ele está dizendo aqui que isso nos serve não somente para a vida terrenal, mas muito especialmente para o dia do arrebatamento da igreja. Quando possa ser encontrado o nosso espírito, essa plataforma, principalmente o nosso espírito em letra minúscula e a nossa consciência em santificação. E por suposto o lado da alma. Quando nós fizemos um jejum no nosso corpo, como que ele pode chegar a Deus? Você faz no corpo, ele tem que passar por essa plataforma da alma, tem que passar por essa plataforma do espírito, porque é o único meio que esse jejum chega diante de Deus. Por ali passa as nossas orações, por ali passa as nossas ofertas. Jesus disse: se você vai ofertar e se lembrar que um irmão tem algo contra você, não é você contra o teu irmão. E nós somos meio campeões assembleano. Não tenho nada com ele, eu não ofendi ele que vá para lá e eu fico aqui. Mas Jesus foi explícito ao dizer: se você souber que alguém tem algo contra você, isso é um assunto pesadíssimo, não dê nem oferta. Que Deus nos dê essa sensibilidade. A glória de Jesus. Mas eu já fiz mais de uma vez. Quando eu soube que alguém não estava vindo à igreja pela minha causa, que alguém não estava dizimando pela minha causa, que alguém não estava cantando no coral pela minha causa, alguém não estava na sua posição na igreja pela minha causa, isso aflige a pessoa.
E foi isso que disse Jesus: vai ter com o teu irmão, sente com ele, chame ele. E eu gostei muito de um pastor nosso ali no sul, que teve um atrito com outro colega, até vizinhos de campo. E eu fui lá na casa dele, que eu pertenço ao conselho da nossa convenção estadual. Fui lá, um dever meu. Lhe aconselhei: você é um pastor mais jovem, o outro é um pastor mais idoso. Falei alguma coisa que Deus colocou no meu coração. Como é que tu vai estar partindo a ceia, orando, ungindo o doente, e o teu colega e o teu ladinho aí, vocês são inimigos? Orei por ele, voltei. Dali uns 3, 4 dias me telefona o outro pastor, comovido: pastor Hermelo, o fulano veio aqui, me abraçou, me pediu perdão, eu perdoei ele, pedi perdão a ele também, e fomos abençoados. E agora ele vai ter um trabalho lá na igreja dele. Eu vou ir com uma excursão lá para matar bem esse demônio aí, não ficar pela metade, né? Então, irmãos, é um processo aqui dentro de nós. Agora disse Jesus: se você vai lá pedir perdão e ele não te perdoa e não quer tratar com você, aí o assunto é distinto. Aí você ficou livre e ele ficou com uma carga dupla. Ficou com uma carga, um peso duplo. Isso aconteceu não faz muitos dias. Um irmão veio chorando e me disse, membro da nossa igreja, veio e disse: pastor, eu tive um atritozinho assim com fulano, mas eu fui lá, pastor. Cheguei lá, ele nem me recebeu, ele me disse que nem quer falar comigo. É para tomar um pouco de água. Ele nem me recebeu, pastor. Ele me disse que eu saia dali, que ele não estava me receber. E o que eu faço agora, pastor? Agora tu vai dormir tranquilo. Vá comer teu pão tranquilo, vá dormir tranquilo, vá servir a Deus tranquilo. Sua consciência fica tranquila. O problema vai ser o duplo para ele agora, porque ele não o aceitou. Então, irmãos, tudo isso é um processo que acontece aqui dentro de nós e que nós administramos. Então, nossas ofertas, tudo o que nós oferecemos a Deus passa por essas plataformas e de lá vem. Nós não podemos ter relações com Deus por outros caminhos. Não há. Tem que passar aqui. Então isso aqui tem que estar bem. Aleluia. Por esse motivo que as nossas orações devem começar pelo pedir de perdão a Deus. Às vezes nós somos muito apuradinhos para orar. Dobramos o joelho pedindo e ficamos 1 hora só pedindo, e levantamos e ainda lembramos mais de algumas coisas ainda, né? Que orações desordenadas. Então a oração se deve iniciar pedindo perdão, depois a adoração, depois a petição, para em quarto lugar o silêncio. Eu necessito ficar um tempo em silêncio aos pés de Deus e deixar o Espírito Santo orar por mim, interceder por mim, sentir o Espírito Santo conversar com o meu espírito, em silêncio, que às vezes queremos chorar e até choramos.
A vida cristã, a vida ministerial não é um rolo que vai de qualquer maneira. Não é assim. Então o ser humano somos formados por um espírito em letra minúscula, por uma alma e por um corpo. Quando nós no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, nós vimos a Bíblia nos dizer: e Deus criou o homem à nossa imagem e semelhança, os criou macho e fêmea. E os teólogos da Bíblia nos ensinam, e dizem eles que ninguém pôde descobrir o tempo em que o homem e a mulher estavam com Deus, só imagem e semelhança. Não se sabe, é um mistério com Deus. Mas primeiro Deus criou. Alguns teólogos dizem que foi na sua presciência que ele criou. Presciência, os irmãos sabem. Outros dizem que Deus tinha lá com ele, guardadinho, o homem e a mulher. Porque na presciência de Deus, Deus dizia: eu vou ordenar o universo, como nós estudamos aqui em escatologia, que estava desordenado, e vou colocar o homem como a coroa da criação, e vou colocar ele o dominador de tudo que eu crio. Alguns teólogos dizem que estava ali na presciência de Deus. Outros dizem que estavam literalmente com Deus. Agora, certo é que no sexto dia da criação, quando Deus está ordenando o mundo desordenado, no sexto dia, aí Deus formou, diz Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Aí diz: formou, deu forma a um boneco de barro, e pelas suas narinas introduz o que ele havia criado em Gênesis 1:27. E aquele boneco de barro foi um ser vivente, que foi Adão. Fez aquele jardim ali na Mesopotâmia, onde hoje está o país do Iraque, irrigou com os 4 rios, que 2 desapareceram, mas 2 lá está como prova. E um dia Deus viu que não era bom o homem estar só, necessitava um complemento afetivo, e foi o primeiro motivo pelo qual Deus fez a mulher. Alguns dizem para procriação foi em segundo lugar. Mas o primeiro motivo que Deus teve que construir de uma das suas costelas, foi porque Deus viu que não era bom ele estar só. Tinha animais e tantas coisas lindas, mas não complementava afetivamente o ser humano. Aí Deus fez a mulher, completou, preencheu aquele vazio. Segundo, a procriação, e terceiro, para que não exista impureza do sexo. Mas Deus o formou no sexto dia da criação, e introduz ali dentro o que ele havia criado no passado. E foi assim o ser vivente que somos nós, que foi Adão e Eva. Eu já falei a outra vez que estive aqui, que Adão e Eva tiveram 60 filhos. 33 filhos homens, 27 filhas mulheres. Mas não te entusiasme, porque ele viveu 930 anos.
E se nós viver 10% dos seus anos, viveríamos 93. E se tivermos 10% dos seus filhos, teríamos 6 filhos. Com a minha esposa temos 5, mas já quebramos a máquina, não sai mais. Nada contra quem tem mais. Ali tem uma chilena com 64 filhos, casado com um argentino. Está lá no Chile. Mas teve até de 6 filhos. E eu estava estudando a Torá. Estou estudando uma Torá. E eu já tinha estudado, quando eu tinha 14 anos, eu aprendi na escola bíblica dominical, está na revista. É só você abater 60. Menos 14 são 50. Desculpe, 46 anos atrás. Na revista Escola Bíblica Dominical está tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu aprendi quando tinha 14 anos. E depois estudei em 2 biografias. E agora estudando uma Torá. Hebraico-espanhol. Aí começa a deparar com a criação da humanidade. Quando Caim nasceu uma irmã junto com ele, eles eram gêmeos. Quando nasceu Abel, diz a Torá, nasceu 2 irmãs, foi trigêmeo. Quer dizer que em 2 partos já tinha 5 filhos. E naquele tempo se contava os homens, os 2 primeiros, que foi a linha messiânica, que era de Abel, e depois passou a 7. E de lá nasceu Jesus, depois de 4.160 anos, foi sair Jesus. Mas ele teve 60 filhos com Eva. Eu disse a outra vez que alguém até hoje procura a esposa de Caim. Caim recebeu uma marca de Deus, saiu errante e encontra uma mulher. Quem era essa mulher? Eu já expliquei a outra vez que nos parece na Bíblia que foi o outro dia, mas quando Caim mata Abel, Caim tinha 131 anos de idade e Abel tinha 129 anos. E Caim, com 131 anos de idade, ele saiu errante. Mas só encontrou uma mulher quando ele tinha 292 anos. Quer dizer que ele sai errante. E passados 161 anos, ele encontrou a sua própria descendência. Mas não foi no outro dia. A Bíblia, do capítulo 1 do Gênesis ao capítulo 6 do Gênesis, em 6 capítulos, há 1656 anos, para escrever 6 capítulos. Então nos pareceria no outro dia, mas não foi assim. Mas lá está a formação especial de Deus do ser humano, e colocou como coroa da criação que ele havia criado. E até hoje aqui está o ser humano, e Deus cuidando dele, preocupado com ele, e o ser humano caindo e Deus levantando. Mas Deus tem prazer com nós, porque ali dentro de nós está a sua imagem e semelhança. Esse pequeno prefácio eu fiz para nós entrar na nossa matéria. Muito bem, irmãos. Nós temos ali na matéria, diz assim no começo, que é só Deus para revelar Ele mesmo. Nós tivemos agora em Passo Fundo a Semana da Cultura Evangélica. Foi algo fantástico.
e só se ensinou os atributos de Deus. Aonde eu pude falar 3 atributos de Deus, fui um dos oradores, e ali eu louvei a Deus, porque a gente fazendo algumas pesquisas, e quando se trata os atributos de Deus, irmãos, é só Ele para revelar Ele, porque não há outro ser acima dele. Não há. A hermenêutica nos diz que quem é que interpreta a Bíblia? A própria Bíblia, né? Não há um outro livro, por esse motivo que ela é um livro canônico. Que quer dizer, um livro que julga os demais livros e não tem um livro que julgue ela. É que nem lá em França, e lá está o metro patrão ou padrão. Todo mundo tem que ir lá com o seu metro, corrigir no metro padrão, que está feito no material que aguenta frio e calor, não aumenta e não diminui. Então o mundo tem que ir lá conferir o metro do país com o metro padrão do mundo. Ele é canônico, ele mede os outros metros e os outros metros não medem ele. A Bíblia é um livro canônico, que ela não tem um outro acima dela para julgar ela. Então ela se interpreta a si mesma. Metaforicamente é Deus. Não há um outro ser superior para julgar Deus. Então só Ele pode revelar a Ele mesmo. Ele é o nosso Criador ou não? Claro que é. Sendo Ele o nosso Criador, só Ele pode dizer como fomos formados. E quem somos nós? Qual é o destino nosso? Porque foi Ele que nos fez. Então, queridos, Deus é esse grande ser, que Ele é o nosso Criador, nosso formador, e só Ele, através da palavra dEle, Ele pode nos ensinar, e nós podemos conhecer um pouquinho, o suficiente, o necessário, para nós viver uma vida cristã. Tem surgido tantas falsas filosofias erradas pelo mundo, irmãos, e ensinando errado concernente à criação, à formação dos seres humanos. É uma obra satânica, irmãos, porque os irmãos poderão observar que quando o item primeiro, Deus como Criador do universo e do ser humano, mas do outro lado nós temos um inimigo que sempre procura abater as coisas de Deus. Então ele tem procurado e usado pessoas para contradizer o que a Bíblia fala de nós, quando a Bíblia está nos tirando de criatura e colocando como filho de Deus. Essa obra satânica fazendo o contrário, levando o ser humano numa vida degradante, querendo nos comparar a animais como o macaco, que até hoje não provaram nada, a evolução não pôde e nunca poderá provar isto. Agora a Bíblia é categórica em nos assegurar: Deus, Ele criou o universo e criou nós, seres humanos, e colocou em nós a sua imagem e semelhança. E diz aqui:
A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial. Isso é lindíssimo. Porque as demais coisas criadas, Deus disse: haja. Disse às águas, que as águas, das águas se formassem as aves, e as águas produziram aves. E Deus disse: haja, e haja, e haja, e acontecia. Mas quando Deus trata com nós, de nós, Deus disse: não, para um pouquinho aí. Aqui é uma formação especial. E não falou sozinho, ele falou com a Trindade divina, porque ele falou no plural. Ele disse: façamos. Agora é assunto todo especial. Agora façamos este homem a nossa imagem e semelhança, uma criação toda especial. Se esse mundo pagão querem se rebaixar a nível de animal, é problema deles. Mas nós estudamos a nossa querida Bíblia, e a Bíblia nos diz, e já escutamos aqui a leitura de um dos últimos textos do preletor que me antecedeu, que Deus, sendo Deus de São Paulo, não se ferrou na posição de Deus, senão se humilhou, desceu lá embaixo e se fez forma humana e nos tomou e nos colocou numa posição um pouquinho abaixo dos anjos. É lindo ou não? Valorizaste isso alguma vez? Nos colocou debaixo dos anjos, quando a influência satânica é mandar lá com os animais. Mas Deus nos eleva. E graças a Deus por isso. Me resta 2 minutinhos, eu quero vender meu peixe. Eu trouxe 3 DVDs que eu gostaria que você assistisse. O primeiro dele é Empurrando uma Rocha. Todo obreiro deveria assistir essa mensagem. Empurrando uma rocha. Você nunca mais será o mesmo. Deus me deu essa mensagem, preguei em Porto Alegre, na Igreja Central. E eu gostaria que todo obreiro pudesse assistir essa mensagem. Empurrando uma rocha. Todos nós temos uma para empurrar. E já na tua mente lá, na área psicológica, já está dizendo o que é a tua rocha. Mas aqui fala de um homem que empurrou 7 anos uma rocha e se desanimou, e Deus falou com ele. Todo obreiro necessita assistir. O segundo DVD, Esquecendo o Passado, a ordem de Deus, falou Isaías. Eu entro muito na área psicológica. Eu tive um professor em psicologia em Amsterdã, na Holanda, e me ficou gravado que a psicologia diz que a pessoa que vive lembrando o passado, ele estaria levando uma carga de 100 quilos nos ombros. Observe bem. E você com uma carga de 100 quilos, você apenas vai andar. Mas se você esquecer o passado,
essa carga de 100 quilos, ela vem para 29 quilos. O passado nos diz 71%, os psicólogos nos diz que o problema, seja na área que for de um ser humano, econômica, familiar, matrimonial, espiritual, é problema do passado, 71%. E o diabo é campeão sabendo disso, para fazer a pessoa se lembrar do passado. Muito bom para famílias. O caminho de Deus. Não porque eu gravei, preguei, mas eu gostaria que tu assista o caminho de Deus. Israel no deserto, quando não entendia Deus. Os 18 quilômetros do Mar Vermelho que se abriu quando Moisés a tocou. E quando o vento Ciro, observe que em Israel sopra 4 ventos: Quadim, Darom, Zafon e Ciro. São 4 ventos que jogam no país de Israel, chamado centro meteorológico do mundo, Israel. E lá tem 4 ventos diariamente: Quadim, Darom, Zafon e Ciro. O Ciro é o vento mais quente que há no mundo, mas não destrói a vegetação de Israel, porque Quadim, Darom e Zafon não deixam. Ele vem do leste. E o vento Ciro nunca chegou no Mediterrâneo, porque Quadim, Darom e Zafon não deixam. Mas 500 quilômetros ao sul, quando um homem de Deus usou o ministério que Deus lhe deu, tipologicamente numa vara, Quadim, Darom e Zafon tiveram que sair para um lado e o Ciro avançou 500 quilômetros e abriu 18 quilômetros de água. Ali na frente tem uma mesinha bem singela, e lá está o irmão Paulo, e não é muito, são poucos. Deus abençoe vocês. Esses 3 eu quero deixar para o pastor Wellington. Muito obrigado.